Democracia, ela é um patrimônio muito valoroso das sociedades contemporâneas. Mas será que efetivamente nós vivemos numa sociedade democrática? Será que nós estamos conseguindo fazer essa construção social a partir de uma discussão não sectária, não partidarizada, aonde a dialética, aonde a divergência de opiniões não é um problema, aonde a liberdade de expressão ela é garantida? Para discutir exatamente sobre esse assunto, democracia em tempos difíceis, nós estamos trazendo hoje no nosso divã social Paulo Fatigatti. Ele tem uma formação no direito, mas tem a sua construção na vida pública, na vida política. É um militante de uma visão progressista e já foi da Casa da Moeda, assessor parlamentar no Congresso Nacional, já circulou em várias prefeituras na gestão pública e atualmente é assessor especial no gabinete da Prefeitura Municipal de Maricá. Então é ele que vai sentar hoje aqui no nosso divã para conversar sobre democracia. Isso que é um bem à humanidade. Vem com a gente no nosso divã social. Olá, estamos iniciando aqui mais um divã social, hoje com o nosso convidado para lá de especial, Paulo Fatigatti, que veio aqui conversar um pouco conosco sobre democracia em tempos difíceis. Sabemos que atualmente a questão da democracia ela está para além de uma discussão partidarizada ou sectária. Ela envolve a própria discussão da produção e da construção social. Por isso, trouxemos aqui o nosso convidado para esse bate-papo sobre democracia. Fatigatti, obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar conosco aqui hoje no nosso divã social. Mas antes da gente entrar propriamente no tema democracia, os nossos telespectadores gostariam de conhecer um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu percurso aí na militância e na construção social. Tá ok. Alan, quem me joga na política, na vida política, é a igreja na minha adolescência e também a minha sede de justiça. A minha adolescência ela se dá num tempo em que o Brasil atravessava anos de chumbo. Era uma época de ditadura militar em que os direitos das pessoas eram aviltados cotidianamente com uma normalidade muito grande. Tanto que a maioria da sociedade, acostumada que estava com aqueles tipos de vida, ela tem pouca lembrança, inclusive, desse período ditatorial. Eu frequentava a Igreja Católica e, nesse momento, quem me joga na militância, na verdade, é a busca pelo ideal cristão, né? Posso te garantir, pelas duas experiências, tanto na ditadura quanto na democracia, que é melhor a democracia. Tá? E já te adiantando, por conta da vida e da realidade que está se colocando para nós hoje, a antítese da democracia não é a corrupção. A antítese da democracia é a ditadura. A corrupção ela existe tanto num regime quanto no outro. A diferença é que na democracia você consegue denunciar, você consegue falar a respeito. E no período ditatorial, você não consegue falar a respeito disso. Você tem que usar a metáfora da metáfora da metáfora. Quem não conhece? Caía a tarde feito um viaduto
que é uma metáfora ao viaduto que caiu no Rio de Janeiro porque foi utilizado material de baixa qualidade na sua construção. Mas não se podia dizer isso. Então se usava a metáfora para poder falar a respeito. As empreiteiras que hoje são tão demonizadas são as mesmas da construção da Ponte Rio-Niterói, da Transamazônica, das usinas de Angra e de outras grandes obras, obras faraônicas. Elas só viraram demônio agora. Ou agora se pode falar sobre isso? Agora se pode falar sobre isso. E aí você se sentiu motivado a buscar talvez um senso de justiça, de compreensão, de luta, de militância. Como é que foi esse seu trajeto na gestão pública e nessa busca no universo político? De verdade, com algum tempo de militância social, eu cheguei a ser presidente de associação de moradores, eu percebi que a grande mudança mesmo, ela só pode partir do Estado. Tá? Não só na criação de leis que protejam a sociedade, como também na execução de programas que atendam às necessidades da maioria da população. Você corrige erros históricos a partir do Estado. Não adianta uma movimentação a partir de uma igreja ou de um conglomerado de igrejas, de organizações não governamentais. O que importa é se o Estado está a serviço da sua população ou não, ou de apenas uma parcela dela. Né? Quando a gente consegue perceber isso, aí a gente procura cair dentro da administração pública para poder produzir o máximo possível nesse sentido. Mas aí você pôde passear um pouco, né, dentro do universo da administração pública, no legislativo, no executivo. Como é que é a sua percepção a respeito do conceito atual de democracia? Você acha que, a partir da Constituição de 88, uma Constituição cidadã, né, que traz uma proposta diferenciada, efetivamente voltada para os direitos coletivos, para garantir direitos como algo que deve incluir, inclusive, o controle social. Quando a gente vê esse cenário, você acha que a gente conseguiu construir e que a gente vive hoje efetivamente numa sociedade democrática? É muito mais democrática do que a sociedade em que vivi lá atrás, mas ainda em construção, ainda perigando. A gente vê a utilização dos princípios democráticos para causas não muito nobres. Por exemplo, a utilização de um instituto muito sério, que é o impeachment, contra uma presidenta eleita que não se provou absolutamente nada contra, mas que politicamente interessava a um determinado segmento social a sua derrubada. Então, se a nossa democracia fosse uma democracia mais madura, isso não teria acontecido. Esse impeachment nos joga numa aventura política que pode ter, como tem tido, graves resultados para a sociedade. Falo de perda de direitos, tanto na área trabalhista, direitos sociais de uma forma geral. Então, o que você está dizendo, talvez, é que essa compreensão de um instrumento como esse, que seria um instrumento legal, como o impeachment, né, como os referendos,
todos os instrumentos que, de alguma forma, puxam por um aspecto mais coletivo de decisão. Você acha, então, que não há ainda uma compreensão real para a utilização democrática desses instrumentos? Por exemplo, eles são facilmente manipuláveis por um grupo de interesses, é isso? A partir do momento em que você tem toda a mídia brasileira dividida em 5 famílias, você cria pensamento e reproduz esse pensamento. Quer dizer, é falsa a ideia de contraditório se essas 5 famílias estiverem de um lado só. Então você não fomenta o pensamento crítico. Não. De verdade, e tem um outro problema que eu vejo, que é o meio de comunicação que se diz asséptico, que não é nem A nem B, que está ali única e exclusivamente para dar a notícia e tal. Isso é uma falácia. Porque todos nós temos uma visão de mundo. Sim. A neutralidade ela é uma... Ela não existe. Não existe, né? A neutralidade ela só existe a partir do momento que você se coloca como você é e a partir dali você se controla para não ultrapassar seus limites. E aí você dá o outro direito de ser igual a você. Tá? Esse negócio de dizer, olha, eu sou cheiroso e limpinho, isso não cola. Isso não cola. Isso está errado, inclusive. Claro. Porque você engana a massa. Esse purismo, né? Esse moralismo. Isso não existe, rapaz. É uma forçação de barra. Exato. Fatalmente. Isso engana as pessoas. Porque as pessoas olham e dizem assim, não, isso daí é isento. Então a opinião dele pesa mais do que a outra, mas não é verdade. Que tristeza essa isenção absoluta, né? É triste e mentirosa. É mentirosa, sim. Né? Você me fez lembrar agora as palavras de Paulo Freire, né? Quando ele faz esse chamamento para uma educação libertadora e ele diz que a educação é um ato político. Não há isenção naquele que forma, né? Naquele que de alguma maneira ele vai colaborar para a produção de sujeitos de direitos, sujeitos sociais. Não há essa isenção, né? Eu acho que é um pouco do que você está falando. Mesmo. E na mídia isso também precisa ser pensado e repensado. A neutralidade talvez ela seja um conceito tomado na perspectiva do profissionalismo. Né? Você pode ser profissional, você pode ser eficiente, eficaz, profícuo no que você faz, mas as posições, elas permeiam, né? Elas vão transcender a todo momento o sujeito e as coletividades, a produção coletiva, como a produção midiática. Perfeitamente. Né? Se as pessoas soubessem de verdade qual é a posição de cada meio de comunicação, o que o dono pensa, o que o trabalhador daquele meio de comunicação reproduz, porque ele precisa reproduzir o que o dono pensa. Então, a formação do telespectador seria mais completa. Ele poderia julgar aquilo que está sendo dito e está sendo mostrado de uma maneira diferenciada. E aí você não teria slogans, o povo não é bobo, coisas dessa natureza. Sim. Quando a gente faz essa relação entre poder e controle, como é que você vê hoje as formas de controle a partir do poder? Isso talvez pensando nesse conceito mais ampliado de democracia, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Eu acho que o controle de verdade, eu vou falar o que deveria ser, né? O controle deveria ser partir da sociedade.
A sociedade deveria ter a capacidade de controlar os poderes estabelecidos na República. A sociedade deveria poder interferir diretamente no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. A sociedade tinha que ter esse poder mais direto, né? E não única e exclusivamente representativo do jeito que é. Só se chama o cidadão a participar no momento eleitoral. Está errado. Ele assiste de fora, né? Exatamente. Esse vácuo, esse tempo, funciona como um vácuo mesmo. Exatamente. Da dialética social, né? E ele não consegue fazer o link entre aquilo que ele passa e a atitude que ele tomou no dia do voto. Esse link, só muito poucas pessoas conseguem perceber que a atitude que ela toma no dia da eleição repercute na vida dela para sempre. E como o cidadão deveria ser o termômetro, né? Exatamente. Porque ele vive, né, aquilo muito ele é diretamente. O que sofre as é ações de tudo, Sim. Não é verdade? Um exemplo prático. A construção naval. O Estado do Rio de Janeiro hoje sofre pela segunda vez em poucos anos um desmonte da sua indústria naval. Porque o papel destinado ao Brasil no mundo, por quem domina o mundo, é de matéria-prima e compra de manufaturados. A gente tem um parque aqui industrial naval magnífico, que nos governos Lula e Dilma foram utilizados de forma magnífica e que, nesses períodos de governo neoliberal, foram desmontados para que os navios e as plataformas de petróleo fossem construídas em Singapura, por exemplo. E aí você provoca dentro do Estado, no Brasil, um desemprego enorme. E por quê? Não é pela soberania nacional. Então você já vê o nosso contexto social hoje como um neoliberalismo em prática, atualizado e que está se Exatamente. instituindo socialmente. Exatamente. Com a destruição da teia de proteção social em nível nacional. O desmonte é claro, o desmonte né? é claro. Com o desbaratamento das nossas indústrias, em especial da indústria naval. Você recoloca o Brasil numa condição de 30 anos atrás. E o brasileiro, ele não sabe da sua possibilidade de mudar isso. Ele não pode, quer dizer, é destinado a ele um momento durante 4 anos para que ele possa interferir. E nenhum outro momento durante 4 anos ele interfere. Mas você não acha que, de alguma forma, os próprios governos progressistas pecaram ao não fomentar essa participação popular mais direta? Eu acho que perdeu-se um momento áureo de investimento nessa popularização do conhecimento, da própria participação popular, de uma ampliação do acesso, da acessibilidade aos bens e serviços e da própria legislação. Você não acha que, efetivamente, isso precisava, ou precisa, né? Porque a gente tem que falar sempre numa perspectiva de esperança, isso não precisa ser fomentado, trabalhado, perseguido, Fatigatti? Concordo com você. Acho, inclusive, que no momento próximo passado, que a gente teve a oportunidade de fazer e não fez, foi porque não creu que pudesse acontecer
o golpe que ocorreu. Tá? Então, você olha e diz assim, não, eu faço depois, vai dar tempo. E, de repente, vem um talho, Sim. né? Uma agressão na democracia que impede mas a democracia ela é construída no dia a dia. Então, a gente tem a oportunidade de, agora, a partir de um novo governo, que o governo que virá, eu torço por alguém, mas reconheço que o governo que virá legitimado pelo voto, seja ele qual for. Seja ele qual for. Tá? E aí a gente vai ter que aguentar, durante 4 anos, as consequências dos atos que a gente praticou no dia da eleição. Acho que essas condições não são só dadas pelo poder público, elas têm que ser conquistadas pela sociedade. A sociedade e a democracia de verdade é um aprendizado diário. Você tem que aprender a ser democrata, você tem que aprender a conservar o seu direito. Sabe? Mas às vezes não dá tempo. Não dá tempo. Né? O sujeito ele é muito sufocado. O poder econômico ele parece trabalhar para que haja muito pouco espaço para o pensamento crítico. Com certeza. Né? Para a percepção da potência, a potência de transformar a realidade, de transformar a sociedade. Não sobra muito tempo para isso, né, Fatgatti? Você tem essa percepção? Tem. O cara tem que trabalhar demais para poder se sustentar. E, na maior parte do tempo, de verdade, ele está procurando emprego. Né? Atualmente, sim. Está procurando emprego, está tentando suprir suas necessidades e de sua família, e isso tudo fica para depois. Uma das maneiras de manutenção do poder é essa. Né? Você tem uma elite brasileira que ela não investe no Brasil. Ela parece que ela precisa que a sociedade brasileira permaneça do jeito que está. Isso é uma herança que a gente traz do nosso tempo de colônia. Em que as riquezas eram exportadas. E elas continuam sendo. No momento em que o Brasil, com a sua nova riqueza, que era o pré-sal, tentou colocar toda essa riqueza à disposição do povo brasileiro. Até com as políticas sociais, né? Não só com as políticas sociais. Você tinha, se não me engano, 75% do que se arrecadasse com pré-sal destinado à educação, 25% restante destinado à saúde. Muito bom. Sabe? Hoje não é mais assim. Se votou agora no governo Temer a retirada da Petrobras da onde ela poderia estar explorando o pré-sal. Quem explora o pré-sal hoje são as companhias petrolíferas estrangeiras. Não é? Esse golpe que foi dado, ele é muito sério, porque ele não só tira da gente, tira da gente o futuro da gente. Porque o pré-sal é o futuro brasileiro. E é um troço louco, porque você olha no mundo, onde tem petróleo, esses caras estão lá e estão fazendo coisa errada com o povo. De cada localidade. Cada local tem sua especificidade, eles aproveitam a especificidade e estoporam tudo. Agora o povo venezuelano se arrebentando todo, por quê? Porque tem petróleo lá. Eles querem o petróleo deles. É muito dinheiro, muitos valores envolvidos. Né? É isso. O que a gente faz com isso, né? Será que a gente vive também hoje aqui na sociedade brasileira uma crise ética? Eu acho que até vive não uma crise ética, porque a falta de ética ela não é desse momento, né? Como é que eu posso explicar melhor o meu pensamento? Nós somos seres humanos.
O ser humano ele é intrinsecamente mau. O ser humano ele é, em sua natureza, corrupto. Ele luta contra si mesmo para poder fazer o bem. Já o apóstolo Paulo já dizia que o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu deixo de fazer. Porque a natureza do homem é assim. Por isso você precisa de um arcabouço legal para proteger o homem. A normativa, né? Exatamente, para proteger o homem dele mesmo. Quando você tem essa condição, quer dizer, ela não é temporal, ela é da vida. A falta de ética, a corrupção, o que não presta no ser humano não nasceu hoje. Isso nasceu com o ser humano. E a gente vive em sociedade como? Já lá atrás, o Código de Hammurabi, as tábuas da lei, já vem lá desde aquele tempo tentando regular a convivência humana. Né? O que a gente tem que fazer hoje é garantir, por isso a democracia, é garantir que essas leis, que elas não só existam, mas que elas realmente sejam balizadoras das relações humanas. Eu acho que a democracia, talvez, e eu falo de uma democracia de vivência plena, né? Uma democracia aos moldes coletivos, né? Quando você partilha, quando você efetivamente cria um canal de respeito, de escuta, de dialética com o próximo. Então eu sou um entusiasta da democracia como um instrumento mesmo de esperança ou de uma resistência positiva a essa tendência talvez não ética do ser humano ou muito egoísta do ser humano. E eu penso que hoje, por isso que eu fiz a provocação quanto à questão da crise ética, eu vejo que as pessoas estão muito menos dispostas a uma construção mais de médio e longo prazo. As pessoas estão muito imediatistas, Fatigati. Elas querem saber do agora. Né? Você vê numa configuração atual, as pessoas estão muito mais preocupadas, talvez, com questões imediatas, como, por exemplo, a segurança pública, né? A sobrevivência. Né? É algo de uma imperatividade muito grande. E não tão preocupadas com a construção social em si, né? A militância, a coisa do plantio. Então eu vejo, por exemplo, uma juventude talvez muito afastada, que talvez naquela época da ditadura, em outras épocas mais críticas, você via uma mobilização, as pessoas tinham uma direção comum, mas efetivamente essa direção ela era forjada, criada a partir de uma partilha coletiva. Hoje eu tenho visto dificuldades nessa construção. Até os meios de interação, como as mídias sociais, por exemplo, elas acabam sendo muito pontuais. As pessoas entram, interagem ali durante um momento, mas não conseguem dar sustentabilidade a um projeto mais de construção coletiva mesmo. Eu não sei se você tem uma percepção, talvez, nesse viés. Não, tem sim. E, de verdade, Alan, a democracia, ela nos permite até isso. Ela nos permite até nos isolarmos e sermos imediatistas. Como não há uma solução imediata para nada, né? Tudo tem que ser construído. E aquilo que não for construído coletivamente ruirá certamente em muito pouco tempo. Para mim, por exemplo, na questão da segurança pública mesmo, a segurança pública ela é
o último estágio da política pública, na minha opinião. Quando a educação não deu certo, quando a saúde não deu certo, quando todas as outras políticas inclusivas não deram certo, sobra a segurança pública para poder manter nos limites da miséria os miseráveis. De fato, a segurança pública, ela está a serviço do público ou do poder econômico? Bom, na minha opinião, está a serviço do poder econômico e de uma classe que domina. Você vê como exemplo uma manifestação de professores que é reprimida em alto grau. Né? Ali do outro lado está a professora que ensina ao filho do policial e ao próprio policial. Mas isso naquele momento é esquecido. Você vê um policial negro entrar num ônibus e ele reprimir um outro negro. Como quando ele põe aquela farda, ele perde a identidade dele e ele agride um igual. E uma outra coisa que é louca é que as pessoas que compõem as polícias, elas são nascidas nas comunidades. E a partir do momento em que elas entram para uma corporação militar, como uma polícia militar, ou para a própria polícia civil, elas se sentem à parte daquele local onde eles sempre viveram e começam a produzir atos que são contraditórios com a sua própria natureza. Né? A gente sabe que a questão da violência, ela é hoje uma questão muito comentada, uma preocupação social muito grande. É mesmo. Mas eu lembro de uma frase de Brizola que ele falava, é pobre matando pobre. Né? Então, esse conflito, ele, na realidade, os peões estão na frente. Né? Essa exposição, ela está muito linkada com a questão econômica mesmo. Né? E a gente imagina que esses comuns, esses semelhantes, eles não conseguem ter uma percepção efetiva disso. Que essa questão da arma, da bala, né? Da agressão, da morte, ela, infelizmente, ela tem endereço sim. Muita gente fala que não tem, mas ela tem endereço sim. A grande maioria de quem efetivamente é afetado com isso são as pessoas que estão numa posição de vulnerabilidade. E eu digo de vulnerabilidade social mesmo. Sim. Né? Então, há que se pensar bem, né, Fatigati, essa questão da violência, né? Se isso efetivamente tem que ser tratado a partir de uma contra-violência. De verdade, Alan, a primeira violência é a violência do Estado contra o cidadão. Quando o Estado tira do cidadão a possibilidade de se sustentar, ele provoca uma violência muito grande. Ele pratica essa violência e, em certa medida, ele estimula a violência desse extrato social que foi atingido por sua violência. Né? Se você pegar, isso tudo é uma questão de projeto. Parece brincadeira, mas não é. Você tem um projeto sendo implementado na maioria do mundo, e em especial no Brasil, que é o projeto neoliberal. Esse projeto ele prevê uma reserva de mão de obra da ordem de 25% da força produtiva. São palavras lindas. Reserva de mão de obra. Significa o quê? Desemprego. Crueldade, Crueldade. Sim. Sabe? 25% da mão de obra economicamente ativa, desempregada, na fila do emprego, para poder baixar o preço Sim. do salário. E tirar direitos. Tirar direitos. Né? Reduzir direitos. Exatamente. A partir daí, isso é a gênese de toda a violência. Mas vamos falar um pouco de corrupção, que eu acho Sim. que talvez seja a ferida aberta
do momento. Sim. Né? Com todo esse cenário, e aí a gente pensa, até para se pensar criticamente hoje, com esse pano de fundo da corrupção, as pessoas têm tido alguma dificuldade, porque a corrupção ela se generalizou. Não há mais corrupção branca, preta, amarela, vermelha, azul ou parda. Né? A corrupção ela está instalada num universo da política como um todo. Por que nós chegamos a um nível tão alarmante de corrupção? Na verdade, nós não chegamos a um nível alarmante de corrupção. Esse nível alarmante ele está na sociedade desde sempre. A diferença é que hoje, por conta da democracia, a gente consegue identificar esses níveis de corrupção. E não só da democracia, mas também interessou a um determinado grupo social poderoso que isso fosse exposto. E de uma maneira tão grave que eles topavam e topam perder a mão para não perder o corpo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Com o advento dos governos Lula e Dilma, você teve uma parcela da elite brasileira afastada dos centros de decisão. E você também teve a hegemonia norte-americana na América Latina ameaçada. A própria força do Mercosul, exatamente, né, que tomou. Se você lembrar, com a assunção da presidência pelo Lula no seu primeiro mandato, a ALCA não se estabeleceu. A ALCA era defendida pelos Estados Unidos e não criou-se, mas se fortaleceu o Mercosul. Começou a se criar um mercado mundial paralelo ao mercado de primeiro mundo, um mercado que incluía o Mercosul, a África do Sul, a China, a Índia, a Rússia, mercados paralelos ao tradicional. E esses países começaram a se desenvolver. E o ápice foi a criação do BRICS e de um banco, aos moldes do Banco Mundial, para fomentar o desenvolvimento nos países de terceiro mundo, como somos todos, né? E quem poderia imaginar que Estados Unidos e Europa estariam fora dessa? Exatamente. Né? Então, se você lembrar, há uns anos atrás, aquele Edward Snowden denuncia que haviam escutas feitas na Petrobras, no gabinete da Dilma, na Alemanha, no mundo inteiro, feito pelos Estados Unidos. Na época, o presidente era o Obama. E eles nunca falaram de nada. Então, acho que quando se tenta mostrar a corrupção brasileira nua e crua, de uma hora para outra, induzindo que determinado setor é que é o culpado pela corrupção, você, além de mentir, você cria um desserviço. A corrupção, ela existe, e é desse jeito mesmo, sempre foi. E tentou-se nominar, direcionar a corrupção. Mas, na realidade... ela é espraiada. Sim, entendi. Tá? E é por isso que você precisa não só... você precisa de um arcabouço legal que possa proteger o Estado e a sociedade. Mas nós temos que manter a esperança, de alguma forma, né? Eu penso nessa possibilidade de uma utopia no sentido de uma sociedade justa, igualitária e liberta. Eu, desde a minha juventude, que esse é o objetivo da minha vida, garantir as diferenças, para que você tenha um ambiente democrático
que permita o crescimento da sociedade enquanto sociedade. Acho que esse é o grande lance, é a grande luta, é a garantia da manutenção da democracia, a garantia de que o ódio não vencerá por atitudes nossas, cotidianas, e atitudes nossas coletivas, como a que vai se dar daqui a alguns dias, daqui a um mês, que é o voto. Uma sociedade complexa como é a nossa, num Estado brasileiro enorme, com tanta diversidade, você não pode pasteurizar a vida. Você tem que admitir toda a diferença que existir para que possa pensar numa sociedade igualitária e libertária também. Acho que, num primeiro momento, é você buscar forças políticas e sociais, identificar, na verdade, essas forças políticas e sociais que trabalham nesse sentido, mesmo que você não concorde plenamente com eles. E dar as mãos e unir forças para que a gente possa suplantar as trevas que estão sendo colocadas em nossas vidas. Então, a divergência de opiniões, ela não precisa ser um impeditivo. Pelo contrário. Ao contrário. Essa pluralidade, essa diversidade, ela é também um alimento, uma força, um combustível para se construir essa sociedade mais democrática. Agora, e a juventude, Fatigatti? Tem um papel estratégico nisso? Você acha que a juventude está empenhada nesse enfrentamento, nessa resistência? Eu acho que parcela da juventude, sim, mas é uma parcela muito pequena ainda, né? Na verdade, a juventude ela precisa de exemplos. Uhum. Como acho que todos, mas muito mais o jovem, porque ele viveu menos, ele precisa de exemplos. Aquela famosa frase de um jogador do tempo, que eu nem me lembro, tal de Gerson, que dizia que... Tinha a lei do Gerson. A lei do Gerson, levar vantagem em tudo. Não é isso? Isso a gente tem que ensinar com os nossos atos, não é dizer, isso não vale, não. Não é isso. É pela sua atitude você garantir que isso não vale. Sabe? A atitude da gente conta muito para a juventude. Na verdade, a cada instante que você está aí no meio da rua, eles estão te observando, a mim, aos outros mais velhos, e reproduzem aquilo que são ensinados, tanto dentro de casa quanto na rua. Sim. Sabe? Se a gente ajudar a que eles se organizem, já é um grande passo. A gente precisa deixar com que eles tenham espaços de convivência e de discussão para que possam amadurecer e possam seguir em frente. Afinal de contas, nós morremos, somos finitos. E quem tomará conta desse mundo? Sim. Não é verdade? Você falou na lei de Gerson, eu lembrei recentemente de um comentário que eu escutei, numa lei mais recente, que foi a lei do Vampeta. Foi Sim. Quando ele estava num litígio com o Flamengo, de um atraso bem grande de salário, né? E ele falou, não tem problema, o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo, né? Eu finjo que trabalho. Essa apatia eu às vezes sinto um pouco também na juventude, uma dificuldade da assunção desse compromisso.
Porque dá trabalho, né, Fatigati? Dá trabalho. Mudar a realidade, transformar a realidade, dá trabalho. Há que se ter uma implicação, há que se ter um desejo, há que se ter uma prontidão para a ação. A apatia, ela afasta o sujeito desse compromisso social, né? Desse compromisso de uma revolução de práticas, né? Uma revolução de posturas. E aí eu me pergunto até que ponto esse posicionamento transformador, libertador, ele deva ser doutrinário ou não. Muita gente defende que isso só vai acontecer a partir de um doutrinamento. Eu, particularmente, já penso que a liberdade, a criatividade e possivelmente a autonomia sejam um caminho mais próspero para isso. Qual é a sua opinião? Você acha que a doutrina sectária, ela é um caminho obrigatório para a democracia e para as formas libertadoras de construir sociedade ou não? Primeiro que nada que é sectário é democrático. Então, não dá. De verdade, a responsabilidade de modificação da sociedade, ela está nas nossas mãos, não na mão da juventude. Nós é que temos que fazer isso. Esse papel é nosso. A juventude, ela vai olhar e vai escolher. O que você tem que dar a eles é o direito de escolha, que é o que você reivindica para você também. Né? Então, você tem que dar a ele o direito de escolha. Agora, tem que dar os exemplos para que ele possa escolher. Se o exemplo for bandido bom e bandido morto, aí lascou tudo. Estamos ferrados. Porque, na verdade, bandido não é bom. Mas a situação do bandido boa é quando ele é preso, julgado e, se for o caso, condenado. E num processo garantido, a ampla defesa, o contraditório, a escuta, a justiça. Exatamente. Porque é isso aí que vai garantir a nós. Eu não estou pensando no bandido, eu estou pensando em mim, na minha família, na sua família. Porque se não houver a possibilidade de defesa, não haverá para ninguém. Sim, sim, sim. Não é verdade? Sim. E a melhor arma que se tem não é nenhum HK, é um livro. Quanto mais educação, menos presídios. Agora, para isso, você tem que querer incluir no jogo econômico a maioria da sociedade. Você não pode criar uma cerca e impedir que aquele montão de gente usufrua do que é mínimo, de ter 5 refeições por dia, de estudar, de poder se divertir. Você não pode impedir a sociedade disso, que é o que acontece quando você eleva as taxas de desemprego aos patamares que hoje estão chegando, outra vez. Eu lembro de um tempo recente em que as pessoas comiam calango no Nordeste, porque não tinham o que comer. Isso devia dar vergonha, porque para mim, me envergonha. Um ser humano ser obrigado a catar lixo nas grandes cidades, dormir no chão na rua, isso me envergonha como cidadão. Isso devia dar vergonha a quem provoca esse tipo de situação. Só por dinheiro. Só posso colocar isso na conta da grande maldade. Porque o cara já tem tanto, para que ele quer mais, meu Deus? Sim. E normalmente fica ali enraizado. Né? Não há... o poder, ele toma o sujeito, né? O sujeito não exerce o poder, ele detém o poder.
e o quanto isso nos afasta não só da democracia, mas também da humanidade. Da humanidade. Fatigatti, eu ficaria aqui mais algumas horas batendo esse papo aqui com você, porque é tão profundo a gente falar disso. Nós estamos falando aqui, na realidade, esse tempo todo do ser humano. Exatamente. Né? Disso, dessa subjetividade, né, que nós mergulhamos, principalmente quando a gente olha para o outro, que a gente afrouxa um pouco essa fronteira de si e consegue então perceber o nosso comum, o nosso semelhante. Então é um papo maravilhoso, mas nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu queria que você falasse então para o nosso público uma mensagem final sobre tudo que nós conversamos aqui em relação à democracia. Perfeito, Alan. Primeiro te agradecer ao Canal 10 pela oportunidade de estar aqui falando aquilo que eu penso a respeito desse tema. Segundo, chamar a responsabilidade, se me é possível, para o momento que hoje atravessamos no nosso Brasil. É um momento grave, sério, em que a democracia está sendo ameaçada a cada instante. E ameaçada por falsas ideias, falsas soluções. Se a morte fosse solução, o extermínio da raça humana seria a solução. Na verdade, a grande solução está nas mãos e na cabeça e na produção que a sociedade brasileira pode ter, se quiser. Eu agradeço a oportunidade a vocês todos e um beijo no coração de vocês. Cara. Muito obrigado. Hoje falamos sobre democracia, mas na realidade foi um grande bate-papo sobre a vida. A vida comum, a vida da construção coletiva, a vida do diálogo. É essa vida que a gente quer para a nossa sociedade. É esse Brasil que a gente deseja para a nossa geração atual e para gerações futuras. O Brasil onde a gente possa trocar, dialogar, construir e até divergir, por que não? Porque nós somos humanos, seres da democracia. Um grande abraço a todos vocês e até quarta-feira que vem aqui no nosso Divã Social. Canal 10, com você em qualquer lugar, a todo instante.